Estamos dando início à quarta e última aula de antropologia, da doutrina acerca do homem, doutrina acerca da humanidade. E nessa última aula, nessa primeira parte, nós vamos abordar um pouquinho a respeito dos aspectos mentais que constituem o ser humano. Nós, como seres humanos, nós temos a capacidade de raciocinar e de pensar logicamente e de conhecer inclusive aquilo que nos distingue do mundo animal. O fato de nós estarmos aqui nesse momento refletindo a respeito da humanidade, das diferenças entre nós e as outras criaturas, significa exatamente esse ponto. Nós temos a capacidade de logicamente raciocinar, refletir, pensar, construir um raciocínio que nos faz entender que nós somos diferentes dos animais. Nós, seres humanos, fazemos uso de uma linguagem complexa, de uma linguagem abstrata que nos distingue de todas as outras criaturas. Nós, seres humanos, a humanidade tem produzido ao longo dos séculos poesia, tem produzido arte, tem produzido literatura, tem produzido textos, tem produzido uma série de coisas, de conteúdos que mostram o quão complexa é a linguagem humana, a capacidade de comunicação humana, e certamente isso nos distingue dos animais. Outro aspecto mental importante é a noção que nós temos como seres humanos de perceber o futuro distante. Nós temos inclusive um senso íntimo de que sobreviveremos à nossa morte física, né? Lá no texto sagrado em Eclesiastes 3, verso 11, diz que Deus ele pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, nós como raça humana, nós temos um sentimento, nós temos uma sensação, nós temos uma experiência de vida, de vivência, de que há algo de errado com a morte física. Parece que aquilo não deveria estar ali, que tem algo ainda para ocorrer, que tem algo ainda para acontecer. E essa noção de futuro distante também constitui esse aspecto mental que faz parte do ser humano. Nós podemos destacar também a criatividade humana, como eu já disse, em áreas como a arte, em áreas como a música, como a literatura, e inclusive cientificamente na evolução tecnológica. Tudo isso é graças à nossa constituição mental que nos possibilita sermos seres criativos, que utilizam da criatividade para construir, para pensar, para produzir todos esses elementos culturais que constituem todas as sociedades. A complexidade também das nossas emoções que vivenciamos certamente faz parte desse aspecto mental que constitui o ser humano. Nós temos emoções complexas. A forma como nós nos comportamos internamente, mentalmente, é de alta complexidade. Nós temos dificuldade de entender, inclusive, como funciona o cérebro humano. Alguns aspectos também que valem a pena serem destacados a respeito da humanidade diz respeito a questões de ordem de relacionamento. Nós, seres humanos, somos seres relacionáveis. Nós nos relacionamos. Isso pode ser apresentado de maneira bastante clara quando nós pensamos a respeito de casamento, a respeito de família, a respeito de filhos, a respeito de amigos e etc. Nós temos essa capacidade, nós temos algo que nos constitui como ser, que nos faz nos envolver socialmente com outras pessoas, com o próximo, pensar a respeito da nossa esposa, a esposa pensar a respeito do marido, se preocupar com os filhos, com a criação dos filhos, aquele almoço em casa que nós fazemos em família. Nós queremos e nos movimentamos constantemente em prol de relacionamentos. Nós nos organizamos, inclusive como sociedade, dessa maneira. Outra característica desse aspecto relacional, a igualdade de importância que cada um tem na família, né? Tanto o homem como a mulher, embora tenham papéis diferenciados, existe uma igualdade de importância. Todo ser humano é importante, independente ali se é homem ou se é mulher. O homem também, ele recebeu na criação o direito
de reger as coisas criadas, de cuidar das coisas criadas. Portanto, existe também um tipo de relação do homem para com a natureza, para com as questões ecológicas. Nós, como humanos, estamos preocupados e devemos nos preocupar por conta desse direito de cuidar daquilo que Deus criou. Então, todos esses aspectos mostram para nós o quão relacionáveis, o quão os aspectos relacionais estão presentes na constituição da humanidade. E certamente essas características, elas precisam constar em todo o nosso horizonte reflexivo a respeito da antropologia. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Estamos chegando ao fim dessa matéria sobre antropologia, indo para a segunda parte da quarta aula. E nessa última parte eu gostaria de abordar algumas formas como os teólogos têm entendido a constituição do ser humano. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre tricotomismo. O tricotomismo tem sido uma posição difundida principalmente nos círculos protestantes conservadores e compreendem que o ser humano ele é dividido em três partes. A primeira delas é o corpo, que seria o nosso elemento físico, aquilo que a gente pode tocar, que a gente pode aqui perceber que se trata de carne e de osso, né? Então o homem é dividido em primeiro lugar em corpo, em segundo em alma, que seria o elemento psicológico do ser humano. É onde se encontraria ali a razão, as emoções, a capacidade de se relacionar socialmente e assim por diante. Então, corpo, alma e, por fim, o espírito, que seria o elemento espiritual do ser humano, o que de fato nos distingue de todos os animais, pois os animais eles teriam o corpo e alma no sentido deles terem ali uma certa razão, uma certa emoção, porém eles não teriam o espírito. Então, os tricotomistas têm entendido que o homem é corpo, alma e espírito. E eles têm se fundamentado em algumas passagens bíblicas para poder compreender essa constituição humana. E não é errado compreendermos também uma certa influência da filosofia metafísica grega nesse tipo de construção e de elaboração teológica. Um versículo que é usado para embasar o tricotomismo está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz o seguinte: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus. Um outro texto em que isso também aparece está lá em Hebreus, capítulo 12. Diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Portanto, com base nesse tipo de texto, especialmente 1 Tessalonicenses, os teólogos tricotômicos têm entendido que a constituição do ser humano gira em torno do corpo, da alma e do espírito. Uma outra possibilidade que foi amplamente defendida ao longo da história do pensamento cristão é o dicotomismo. Nesse tipo de posição existem dois elementos que constituem o ser humano. Em primeiro lugar, o elemento material, o corpo. Em segundo lugar, um elemento imaterial,
onde estaria enquadrado alma ou espírito. E para refutar a posição tricotômica, a grande base está lá em Lucas 10, 27, em que os teólogos compreendem em que não há um equivalente aos 3 elementos do tricotomismo nesse texto. O texto diz o seguinte: ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. 4 características, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, não há uma equivalência em relação aos 3 elementos que os tricotomistas defendem. Mateus 10, 28 também fala a respeito de 2 elementos. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ou seja, alma e corpo. Essa ideia do dicotomismo, um elemento material e um elemento não material, imaterial, alma ou espírito. Existe ainda uma terceira posição que é discutida pelos teólogos e pelos estudiosos, que é a posição monista. A ideia de que existe no ser humano, na verdade, uma unidade radical. Ou seja, a Bíblia, na verdade, ela não vê o ser humano departamentalizado em várias partes, mas o vê como um indivíduo único e completo. E a diferença de termos que existe na Bíblia, que gera as outras posições, são na verdade compreendidas dentro do monismo como sinônimos. Ou seja, a Bíblia Sagrada ela tem a intenção simplesmente de dar ênfase de que o homem que está sendo sinalizado ali é o homem como um todo, uma unidade radical. Coincide, inclusive, esse tipo de posição com a compreensão unitária que os hebreus no Antigo Testamento tinham acerca da natureza humana. E é interessante que dentro dos argumentos que os monistas eles pontuam e defendem, quando a gente vai para o Novo Testamento, eles compreendem que Paulo, quando ele faz essa divisão, na verdade ele está querendo simplesmente sinalizar a mesma ideia unitária dos hebreus, porém usando termos no grego e não no hebraico. Mas a ideia de Paulo seria, portanto, simplesmente uma ideia também monista, ou seja, uma unidade radical. Então nós temos essas 3 posições, os tricotômicos, o dicotômico e o monismo, podendo ser usados para embasar aí as teorias do que constitui o ser humano.